Ágabo, o profeta misterioso do Novo Testamento. Mas antes de entrar na mensagem, eu quero agradecer a você, meu irmão e minha irmã, que já adquiriram os nossos materiais, compartilhando uma palavra que não é minha, e também tesouros para o púlpito, nossos materiais de estudo, nosso guia prático de estudo bíblico, onde você aprende a ler, interpretar e aplicar a palavra de Deus na sua vida, e também o nosso guia de esboços de mensagens positivas, extraídos de mais de 20 vídeos aqui do nosso canal. Se você já adquiriu, meu muito obrigado. Para você que ainda não adquiriu, não perca tempo e adquira já o seu. Nosso link sempre nos stories, sempre na nossa bio, ou você também pode estar entrando em contato através do nosso WhatsApp, que eu vou deixar aqui na tela para você. Então vamos para a mensagem. Você provavelmente já deve ter ouvido falar desse profeta, ao qual a Bíblia só registra apenas 2 profecias, 2 aparições, 2 mensagens extremamente difíceis de ouvir, mas que foi o suficiente para eternizar o seu nome na Bíblia Sagrada. Esse era Ágabo, um dos profetas do Novo Testamento, que teve a sua história registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Curiosamente, Deus nunca permitiu que nós conhecêssemos nem a sua família, nem a sua profissão, a sua idade, o seu passado, e nem quantas vezes ele voltou a profetizar. O Espírito Santo registrou somente o necessário. É porque às vezes quando Deus deseja exaltar a mensagem, ele escolhe esconder o mensageiro. Talvez seja justamente por isso que Ágabo tenha tanto a ensinar à igreja de hoje. Porque nós vivemos em dias em que muitas pessoas estão fascinadas por quem fala e não pela mensagem que é falada. Ágabo está nos ensinando a voltar os olhos para aquele que fala através dos seus servos. Nas 2 vezes que ele aparece, ele não está tentando impressionar as pessoas. Ele está apenas preparando a igreja para aquilo que Deus já sabia que iria acontecer. A primeira vez que a sua história, a sua profecia é registrada em Atos, capítulo de número 11. A igreja de Antioquia estava vivendo um dos momentos mais extraordinários da sua história, da sua expansão. Barnabé já tinha ido buscar Paulo em Tarso. Os judeus e os gentios estavam sendo discipulados. O evangelho estava crescendo de uma forma muito rápida. Era um tempo de grande expansão. E é justamente nesse momento, nesse contexto, que alguns profetas chegam de Jerusalém. Entre eles, Ágabo. O evangelista Lucas registra que, levantando-se um deles por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome sobre todo o mundo. Logo em seguida, ele acrescenta um detalhe que fortalece toda essa profecia. E isso se cumpriu nos tempos de Cláudio. Ou seja, a Bíblia não registra apenas que ele profetizou, como também que a profecia se cumpriu. Exatamente como ele havia anunciado. Mas existe um detalhe aqui que nós não podemos deixar passar desapercebido. Depois dessa profecia, Ágabo desaparece. Quem continua sendo mencionado são os discípulos, Barnabé, Paulo, porque a profecia, ela produziu exatamente aquilo que ela deveria produzir. Os irmãos começaram a se movimentar e a levantar recursos para socorrer a igreja da Judéia antes que essa fome que havia sido profetizada chegasse. Eu quero que você perceba que Ágabo não despertou curiosidade sobre o futuro. Ele despertou responsabilidade no presente. Essa sempre foi a finalidade da verdadeira profecia. Responsabilidade para o hoje. Na Bíblia, Deus nunca revelou um acontecimento apenas para satisfazer uma curiosidade. Toda revelação exigia uma resposta, um ajuste. Toda palavra chamava alguém para obediência. Toda manifestação de dons produzia a edificação do corpo de Cristo. E é isso que ela deve continuar produzindo. Anos depois, Ágabo reaparece, só que agora no capítulo 21 do livro de Atos. Paulo está decidido a ir para Jerusalém. Todos ali presentes sabiam que lá existia um risco muito grande, porque o seu testemunho não era bem aceito lá. Ágabo então chega,
pega o cinto de Paulo, amarra as próprias mãos, amarra os próprios pés e declara em alta voz: assim será preso o dono deste cinto. É interessante perceber aqui aquilo que Ágabo não disse. Ágabo nunca ordenou que Paulo desistisse daquela viagem. Ele apenas revelou o que aconteceria quando ele chegasse em Jerusalém. Quem interpretou que aquela palavra seria um impedimento foram os irmãos e não o profeta. Porém, Paulo entendeu diferente. Ele entendeu que aquela revelação não era um freio, mas sim uma preparação. Existe uma diferença enorme entre Deus revelar um sofrimento e Deus mandar você fugir dele. Porque nem toda dificuldade significa que alguém saiu da vontade de Deus. Muitas vezes ela é justamente a confirmação de que você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Contraditório, né? Mas é assim que Deus faz. O apóstolo Paulo responde que está pronto não só para ser preso, mas também para morrer pelo Evangelho e pelo nome do Senhor Jesus. Ágabo entregou a mensagem, preparou a igreja, Paulo permaneceu fiel e os dois cumpriram exatamente aquilo que Deus esperava deles. Talvez a característica mais bonita de Ágabo seja justamente aquilo que Lucas não escreveu. Ele chega, entrega a mensagem e vai embora. Ele não cria um ministério em torno da própria profecia. Ele não faz seguidores, ele não cria aquela dependência espiritual, ele não tenta controlar decisões das pessoas, ele não transforma aquele dom na sua identidade. Porque quem realmente fala em nome de Deus, ele entende que a sua responsabilidade termina na fidelidade da mensagem. A resposta do que ouviu pertence para quem recebeu. Infelizmente, nem todos entendem isso. Existem pessoas que usam os dons para preparar vidas, preparar pessoas, e tem pessoas que usam os dons para controlar pessoas, criar aquela dependência emocional, espiritual, fazer com que as pessoas confiem mais no profeta do que na mensagem que está sendo profetizada. Passem a olhar mais para quem está transmitindo a mensagem do que para o Deus que está revelando a mensagem. Ágabo nunca foi lembrado pelo tamanho do seu ministério, ele foi lembrado pela precisão da sua obediência. Porque uma verdadeira palavra de Deus, ela não desperta curiosidade sobre o amanhã. Ela necessita transformar a maneira como nós vivemos hoje, nos preparar. Essa é também uma oportunidade aqui para lembrarmos qual é o propósito dos dons espirituais. Profecia na Bíblia nunca foi além de um dom, sempre foi um dom. Nunca uma meta de ministério, nunca um projeto de carreira, um instrumento para construir a reputação do profeta. O mesmo vale para cura, para evangelização, para misericórdia, caridade, para exortação. Todos os dons, dons de discernimento, sabedoria, todos os dons foram concedidos pelo Espírito para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. O problema nunca foi os dons. O problema sempre foi o coração de quem recebeu os dons. Porque um dom, ele tem o poder de edificar as pessoas ou de alimentar o ego de quem o exerce. Imagine o que poderia ter acontecido depois da primeira profecia de Ágabo, talvez na nossa atualidade. Ela se cumpriu exatamente como havia sido anunciada e talvez o seu nome começaria a ser conhecido. As pessoas certamente iriam comentar: foi Ágabo quem profetizou. Era o cenário perfeito para transformar um dom em uma identidade, mas nada disso aconteceu. Nada. Ágabo simplesmente desaparece da narrativa bíblica, porque Ágabo parecia entender uma verdade que nós não deveríamos esquecer. O dom não foi dado para revelar quem eu sou. O dom foi dado para revelar quem Deus é. Esse talvez seja um dos maiores testes da vida cristã. Tem pessoas que começam servindo com um dom e termina servindo ao
próprio dom. Precisam continuar impressionando as pessoas, precisam continuar sendo procuradas, precisam continuar sendo lembradas o tempo inteiro. Colocam o nome do dom antes do próprio nome. Mas quem compreende a natureza dos dons, sabe que eles não pertencem ao homem, sempre foram empréstimos da graça de Deus para nós. Hoje o Espírito Santo ele pode usar uma pessoa, amanhã ele pode usar outra, porque o protagonismo nunca pertenceu ao vaso, sempre ao Deus que decidiu encher o vaso. Existe ainda um outro detalhe importante que eu não posso deixar passar, é que em nenhum momento a igreja saiu procurando Ágabo. Ninguém organizou caravanas para descobrir onde estava o profeta do momento. Ninguém fez fila para arrancar uma só palavra daquele profeta. Nas duas ocasiões registradas no livro de Atos, Atos 11, Atos 21, é Ágabo quem chega, primeiro em Antioquia, depois em Cesareia. Porque quando Deus decide falar, ele sabe exatamente onde encontrar quem precisa ouvir a mensagem. E isso também deveria trazer um descanso para o nosso coração. Porque muitas pessoas vivem como se a vontade de Deus dependesse de correr atrás de quem possui um dom. Viajam quilômetros para nada, mas essa lógica nunca foi bíblica. Ágabo não marcava encontros para distribuir profecias, não vivia alimentando a expectativa das pessoas. Ele falava quando Deus mandava e ia para onde Deus enviava no momento certo. O centro nunca foi o profeta, o centro sempre foi Deus. Se Deus tem uma palavra para alguém, ele sabe onde essa pessoa está. Deus conhece o endereço da sua casa, Deus conhece a sua igreja, Deus sabe o tempo certo de falar. E isso não significa desprezar os dons que Cristo concedeu à igreja, jamais. Significa apenas colocá-los no lugar certo. Profetas obedecem ao envio. A igreja permanece obediente à palavra ouvida. E talvez a maior lição que a vida de Ágabo nos dê seja justamente essa. Nós não sabemos absolutamente nada sobre ele, mas nós sabemos exatamente o que Deus quis dizer através dele. O seu nome aparece somente 2 vezes em toda a Bíblia. O seu currículo permanece desconhecido até hoje, mas a sua fidelidade atravessou gerações e nós vivemos em uma época que valoriza a visibilidade, mas Ágabo vem nos lembrar que Deus continua valorizando a fidelidade. Há quem use os dons para construir um nome e há quem permita que Deus use o seu nome apenas para fortalecer a igreja. O reino de Deus nunca precisou de celebridades espirituais. Sempre precisou de servos fiéis. Porque não é o tamanho do dom que vai provar quem nós somos. Será a forma como nós administramos os dons. Não será a quantidade de pessoas que nos procuram, e sim quantas pessoas foram conduzidas para mais perto de Cristo através do dom que Ele nos deu. Ágabo apareceu pouco, falou pouco, mas quando falou, preparou a igreja, a palavra se cumpriu. E talvez essa seja uma das maiores honras que alguém possa carregar. Ser lembrado não porque chamou atenção para si, mas porque foi fiel o suficiente para apontar todos os olhos para Deus. Que o Senhor fale ao seu coração através dessa mensagem, assim como falou ao meu. Deus te abençoe em nome de Jesus.